Aleluia. Será que pode dizer ao irmão que está ao seu lado, é bom estarmos aqui? E somos gratos a Deus pela liberdade que nós temos. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Antes de usar da palavra do Senhor, eu gostaria de invocar, se quiseres pôr aí o cartaz primeiro, o cartaz da semana de oração pela igreja perseguida. É um momento solene também da igreja, onde as igrejas em todo o mundo, as igrejas evangélicas, durante esta semana, começámos no domingo passado e vamos, portanto, continuar hoje, ou melhor, vamos terminar hoje orando pelos nossos irmãos e irmãs que sofrem. Não há problema, vamos ver então um vídeo. Vou pedir depois ao Hugo que pudesse desligar as luzes, porque este vídeo precisamos ter. E vamos até a Coreia do Norte, onde os nossos irmãos sofrem e são condenados só por ter a Bíblia Sagrada. Peço a vossa atenção para este vídeo, para a história de um irmão nosso. Estou na prisão por falar aos outros sobre Jesus. Muni, tao tài này non, Muni. Vamos tentar colocar outra vez. Pronto. Talvez não está então a passar no... Se carregar no Space é capaz de fazer a mesma coisa. Não. É no outro lado, Não conseguimos então. Eu peço desculpa ao pessoal do multimédia. Eu tinha enviado a semana passada, que era um para passarmos no domingo passado e outro para passarmos hoje. Não sei se conseguimos. Se não conseguimos passar, vamos orar na mesma, porque isso é o mais importante. O nosso irmão, neste vídeo, depois eu vou colocar no grupo, se calhar é mais fácil assim. Neste vídeo, o nosso irmão deseja muito ter a palavra de Deus, a Bíblia, e ele vai ganhando a confiança dos seus captores e consegue esconder uma Bíblia no terreno onde ele está a trabalhar. E é um amor pela palavra de Deus, o amor pela Bíblia Sagrada. E este era o tema do vídeo que nós não vamos conseguir passar, talvez porque ou está no formato, às vezes eu engano-me no formato e esqueço-me que eu não uso Windows e estas coisas às vezes acontecem. Não sei se o irmão Rui consegue sarar aí o problema, não. Ele não estava a passar no Alilérix, é isso? Não estava? Ok, então foi o formato. Eu devia ter confirmado aí no computador, peço desculpa. Mas vamos orar. Vou pedir aqui ao nosso irmão Joel, presbítero da igreja, que venha aqui fazer uma oração. Irmão Joel? Sim? Vamos orar pelos nossos irmãos que sofrem. Neste caso vamos lembrar o Laos, que é um dos países onde a perseguição tem surgido mais ultimamente. Paquistão, já mencionei Coreia do Norte, Paquistão e o norte da Nigéria, onde têm sido, pode subir, nosso irmão Joel, no norte da Nigéria, onde muitas, principalmente meninas, são forçadas, são raptadas. Já temos várias histórias dessas que os irmãos ouviram nas notícias, e são irmãos nossos que estão a passar dificuldades, estão a passar por provação, por tortura, por prisão e até mesmo morte por causa do Evangelho. Vamos ficar todos em pé, vamos lembrar os nossos irmãos que sofrem nestes países. Graças a Deus temos liberdade, mas há tantos países onde não existe essa liberdade. Esta é a semana de nós orarmos. Mas, Joel, oremos então. Vamos orar então neste momento pelos nossos irmãos, amém? Eterno e soberano Deus, te louvamos, Senhor, neste momento pela oportunidade de aqui estarmos cultuando o teu nome e bendizer o teu precioso nome, ó Deus.
Queremos unir as nossas vozes, a nossa força, a nossa petição a Ti nesta manhã deste dia, Senhor. Em favor dos Teus filhos, Senhor, que estão no campo missionário. Nós, na verdade, não podemos ir, Senhor, presencialmente, mas os Teus filhos lá estão, sofrendo, passando perseguições, tribulações, Senhor, por amor do Teu precioso nome. Queremos nesta manhã deste dia, Senhor, unir as nossas forças e te pedir que o Senhor continue abençoando, ajudando Teus filhos, aleluia, a proclamarem o Teu Evangelho, Senhor. Esta é a missão da Tua igreja, esta é a missão que o Senhor incumbiu para cada um de nós, Senhor, de anunciarmos o Teu Evangelho. Nós cá não temos esta tribulação, este sofrimento, Senhor. Aqui ainda temos liberdade para cultuar o Teu nome. Aqui ainda temos liberdade, Senhor, para levantar a bandeira e dizer que o Senhor é o nosso Deus, único e verdadeiro, mas os Teus filhos lá não têm esta liberdade. Ó Senhor, queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor continue confortando os corações dos Teus filhos, dando força, dando graça, dando autoridade no Teu nome, Senhor, para que o Teu nome seja louvado, para que o Teu Evangelho, Senhor, seja anunciado e que muitos possam, Senhor, se chegar a Ti. Ó Senhor, esta é a missão da Tua igreja e nós aqui, Senhor, queremos unir, queremos estar juntamente com os Teus filhos em oração, em consagração, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Fortalece os Teus filhos, Senhor, dando força, dando graça, Senhor. Assim nós oramos, acreditando, Senhor, no Teu nome. Aleluia, em nome de Jesus. Agora, quando vamos ouvir a Tua palavra, Senhor, aleluia, fala conosco, Senhor. Continue usando o Teu Filho da maneira que Tu tens usado, Senhor. Estamos aqui também para ser alimentado com a Tua palavra, Deus. Aleluia, que o nosso coração possa estar aberto, Senhor, receptível para aquilo que o Senhor irá falar nesta manhã, deste dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, presbítero Joel. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Louvado seja o Senhor. Fiquei muito feliz por o grupo Louvor e acreditamos que o Espírito Santo, Ele prepara todas as coisas. Ter preparado o tema Maranata, vem Senhor Jesus, porque nós estamos a falar sobre colocar os olhos na eternidade e temos que viver nesta esperança que Jesus Cristo vem. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, como fizemos a semana passada, nós o que é que fizemos? Nós lemos um texto que lemos todos os domingos, de ceia, às vezes, claro, usamos o texto dos Evangelhos, em 1 Coríntios 11, 26, em que Jesus diz: sempre que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E é um memorial. Eu tenho ensinado nos últimos meses, temos estado a ministrar aqui, dizer que o culto de ceia é aquele culto que o crente não deve faltar. Só falta mesmo quando existe algum motivo de força maior, porque é um mandamento e uma ordenança da igreja, nós fazermos isso em memória do Senhor Jesus, até que Ele venha, até que Ele venha. Então, nós devemos viver a cada dia esperando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas estamos a viver dias, irmãos, em que há muita gente que vive com uma grande impaciência. Eu até digo mais, nós estamos a viver dias onde há muitos púlpitos, onde a pregação já foi alterada. Sabemos que há muitas igrejas evangélicas, por causa da questão da vinda do Senhor ser antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação ou no final da grande tribulação. Há muitas igrejas que têm essas posições e outras ainda têm uma terceira, uma quarta posição. Mas nós, a Assembleia de Deus, foi assim que os nossos pais nos ensinaram, nós devemos viver na iminência da vinda do Senhor Jesus Cristo, sabendo que o Senhor Jesus Cristo virá numa primeira vez, sem ser, como nós acabámos de cantar, para reinar, mas vem para buscar a sua igreja naquilo que nós chamamos do raptus, ou seja, do arrebatamento. E nós, nesta manhã, eu gostaria de falar sobre isso, porque a vinda do Senhor Jesus é um dos assuntos mais importantes da vida cristã,
cristã, da igreja cristã. Os escritores do Novo Testamento falaram sobre isso mais de 300 vezes. Está escrito no Novo Testamento acerca da vinda do Senhor, e sempre, cada vez que é falado sobre a vinda do Senhor, sobre o regresso do Senhor, a verdade é que é falado de uma forma imperativa, de uma forma em que nós devemos nos lembrar sempre. Então nós temos que ter isto na nossa mente bem gravado. Jesus vem. Quer estejamos preparados ou não, Jesus vem. Jesus vem buscar a sua igreja, Jesus vem buscar o seu povo. Então a nossa preocupação diária deve ser estar preparados para que um dia, quando o arcanjo soar, o som da trombeta, nós possamos ouvir: aí vem o esposo, e possamos subir para nos encontrar com ele. Nós vamos ler alguns versículos. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo na carta de Tiago, lá no final da Bíblia, a carta pastoral de Tiago, depois do livro de Hebreus, Tiago no capítulo 5, e nós vamos ler aqui 2 versículos, e depois iremos, porque tem tudo a ver também com uma igreja que estava a preparar-se para uma perseguição, uma igreja que estava a preparar-se para a grande perseguição que aconteceu no 1º século contra a igreja e que se estendeu até o 3º século, uma perseguição que os nossos irmãos e irmãs, os pais da igreja, sofreram torturas, morte, martírio, por causa de nós hoje termos esta fé, para que nós hoje estejamos esta fé. E no final da carta de Tiago, o apóstolo, o pastor da igreja em Jerusalém, traz uma exortação. Vamos ler então Tiago capítulo 5, no verso 7 até ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: sede, pois, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência, ou perseverança, seria a palavra aqui, os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados, muito felizes os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? Viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Irmãos, eu gostaria de fazer aqui a nossa tese como Assembleia de Deus, que acreditamos que a igreja será preservada da grande tribulação. Eu sei que isto é polémico nos dias em que vivemos e principalmente naqueles que seguem diversos pregadores online. Hoje em dia nós passamos muito tempo, alguns de nós, eu não, graças a Deus, mas alguns irmãos passam muito tempo a ver pregadores de todo o mundo, às vezes sem perceberem qual é a sua origem, qual é o seu fundamento, e se alimentam de tudo o que são teorias e doutrinas, e algumas delas contrárias às nossas doutrinas da Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal, fundada pelo movimento do Espírito Santo, como nós sabemos, no início do século XIX. E nós acreditamos, irmãos, eu estive a pesquisar algumas declarações de fé, até de igrejas da nossa denominação, e já retiraram a vinda do Senhor Jesus antes da tribulação, porque começou a ser muito polémico. E eu sei que no nosso meio há pessoas que têm outra posição, mas nesta manhã, à luz da palavra de Deus, eu quero-vos trazer esperança, consolo, conforto, mas também uma certeza que o nosso Deus, que nos ama de uma forma preciosa, quer preparar para si, através do Espírito, uma igreja que está pronta, está preparada e será preservada da grande sofrimento e da grande tribulação que virá sobre o mundo. A Bíblia nos fala acerca disso. E aqui diz: sede, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor. É claro que muitos irmãos, e nós, eu não quero aqui explorar as outras doutrinas diferentes das nossas, mas há muitos irmãos que acreditam que até a grande tribulação já aconteceu. Foi a tribulação de Nero no início, a perseguição da igreja. Essa foi a grande tribulação, e que estamos agora no milénio, como se isso fosse o milénio. Quando nós olhamos para os sinais e para as notícias, se este é o milénio, não é o nosso Senhor que reina. E muitos pensam que a igreja é que tem que tomar conta da política. Não, a palavra do Senhor também nos disse para nós não nos embaraçarmos com as coisas desta vida e muito menos com política. A igreja está acima de todas essas ambições. Mas o Espírito Santo dá testemunho
2 Coríntios 5:5 diz: ora, foi Deus quem nos criou para este exato propósito, nos deu o Espírito com depósito. E este depósito garante aquilo que vai acontecer. Então o Espírito Santo nos traz um depósito, nos traz um penhor, nos traz uma garantia de que aquilo que a palavra de Deus nos diz vai acontecer. Jesus vai voltar. Eu sei que, tirando talvez o ministério A Chamada e outros ministérios que ainda põem vídeos na internet acerca da vinda de Jesus, hoje aquilo que está a dominar é preparar a igreja para a tribulação, para estar na tribulação. Eu só vejo isto porque também existem duas posições aqui. Eu só vejo isto, o Espírito Santo olhando para o estado da igreja e vendo que se calhar grande parte da igreja não está preparada para a vinda do Senhor. Então de alguma forma está a deixar palavra, porque o Espírito vai subir com a igreja quando o Senhor nos arrebatar, para que de alguma forma essa palavra possa ficar e possa haver alguns que serão salvos durante a grande tribulação. Eu creio nisso. Eu sei que alguns dos nossos pais diziam que ninguém se salvaria durante a grande tribulação, mas eu não quero estar na grande tribulação. Eu quero estar com Cristo, eu quero estar na presença do Senhor, porque Jesus vem para nos preservar. Vamos ver pela palavra de Deus nesta manhã aquilo que é a doutrina que os nossos pais nos ensinaram. Como é que Jesus vai voltar? Eu vou hoje ler muitos versículos e quero que os irmãos peguem na vossa Bíblia e se habituem também a ler e a folhear a palavra do Senhor. E se quiserem deixar marcas para depois lerem e meditarem durante a semana, então é importante. Vamos a 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, portanto, nas cartas finais do apóstolo Paulo, mesmo lá no final, antes das pastorais de Timóteo, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e nós vamos depois voltar a este capítulo para outros pontos desta mensagem nesta manhã, mas 1 Tessalonicenses, os primeiros versículos, diz assim, palavra do nosso Senhor. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois quando disseram há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela está grávida, e de modo nenhum escaparão. Claro que nós sabemos que este dia do Senhor é outro dia do Senhor, mas o princípio é este. O princípio é que Jesus virá quando muita gente não estiver à espera. Jesus virá de uma forma inesperada, de uma forma que não estavam a ser preparados para a vinda do Senhor. Verso 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia, e não somos da noite, não somos das trevas. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos. Sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira. Toma atenção a este versículo. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivemos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, Ele vem de uma forma inesperada. Mas nós temos aqui claramente neste versículo, no versículo 9, que Deus não nos destinou para a ira. E nós sabemos que os cálices, as taças da ira de Deus que serão derramadas, elas vão acontecer na grande tribulação. Então, se as taças da ira vão ser derramadas, e a palavra do Senhor nos diz que Deus não nos destinou para a ira, nós acreditamos, cremos que esta é a nossa doutrina, a Assembleia de Deus Pentecostal, que Jesus vem para poupar-nos de um sofrimento terrível que alguns, talvez os nossos filhos, esperemos que não, alguns dos nossos irmãos, esperemos que não, alguns dos irmãos que andam mais ocupados com as coisas desta vida do que com as coisas do Senhor, possam ser poupados. E acordem, porque a hora vem e o dia vem, e pode acontecer agora mesmo, nesta manhã, Jesus vir,
o som da trombeta soar e nós sejamos arrebatados para estarmos para sempre com o Senhor. Louvado seja o seu santo nome. Como é que vai acontecer? Jesus diz, Mateus 24, 27, assim como o relâmpago procede e reluz do Oriente até o Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. A vida do Filho do Homem vai acontecer de uma forma imediata, como relâmpago. Quantos irmãos sabem como são relâmpagos? Nosso filho Daniel enviou-nos um vídeo numa destas noites, porque a luz ali muitas vezes acaba muito cedo, mas a bateria do telemóvel continua, não é? E as lanternas, ele levou muitas lanternas, tem a luz, não é? Como nós vimos aqui na ilustração da nossa professora da escola dominical. Mas ele mandou-nos um vídeo onde só se via assim flash, muitos flashes. Era o tempo das chuvas ali na Guiné, quando ele chegou, e as noites deles eram assim, flash de relâmpagos, que iluminava tudo. Quando nós víamos o relâmpago, nós conseguíamos ver tudo do quintal da Escola dos Semeadores de Alegria, mas só durante aqueles milésimos de segundo. Se nós parássemos o vídeo na pausa, se conseguíssemos parar, nós iríamos ver que durante aquele tempo nós conseguíamos observar, mas aquilo seria apenas um flash, alguma coisa que acontecia. E assim será a vinda de Jesus. Será como um flash, será como um relâmpago que ilumina a noite. Assim terão dois a dormir, um será levado, outro será deixado. Estarão dois a trabalhar, um será levado, outro será deixado. Esta é a nossa doutrina. Jesus vem inesperadamente como um relâmpago. Voltamos a Tessalonicenses, que é a carta que nós vamos estar aqui. Agora o capítulo anterior, no capítulo 4, e nós vamos ler aqui acerca da vinda de Jesus Cristo e também daqueles que morreram na expectativa, aqueles que estão à espera da expectativa da vinda do Senhor. Vamos ler a partir do verso 13 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Louvado seja o Senhor por esta bem-aventurada esperança. Porque se cremos que Deus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolo do Senhor, estas palavras. Ora, se nós ficássemos à espera de sofrer toda a grande tribulação, de passar atrozes, de sermos torturados pela nossa fé, estamos na semana de oração pela igreja perseguida, e há irmãos que estão em grande tribulação, mas não na grande tribulação. Eles estão em grande tribulação no Laos, eles estão em grande tribulação na Coreia, no norte da Nigéria, em muitas aldeias. Irmãos nossos, irmãs nossas estão em grande tribulação nas prisões dos países islâmicos, em grande tribulação, mas não na grande tribulação. Então temos que nos consolar uns aos outros, na expectativa, na esperança que Jesus vem. Jesus vem para nos buscar. E como é que Ele vem? O verso 15 explica como é que Ele vem. A vinda do Senhor. No verso 16, o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar-nos com o Senhor, e estaremos para sempre com o Senhor. Então isso significa, fala de nos encontrarmos com aqueles que morreram e que são ressuscitados nas nuvens. Significa que Jesus também não descerá à terra, mas ficará como Jesus subiu ao céu. Quando nós vemos lá em Atos, no primeiro capítulo, diz que ele ascendeu ao céu e uma nuvem o encobriu, mas ele estará então nos ares e nós seremos arrebatados para nos encontrarmos com ele. Está claro, irmãos? Está claro, irmãos? Eu há um tempo atrás estava a discutir com um colega, uma discussão teológica, sadia, sã, e ele
acredita que a igreja vai passar pela tribulação. E eu digo assim, tudo bem, tu preparas-te para a tribulação, eu preparo-me para o arrebatamento antes da tribulação. O que é certo é que vamos estar com o Senhor, mas eu creio e eu seguro estas promessas da palavra de Deus. Eu quero viver nesta iminência, nesta esperança, nesta expectativa que Jesus vem. Um dia destes, Jesus vai vir. E eu quero ser encontrado a servir quando Ele vier. Então esta passagem declara aqui 5 estágios do arrebatamento. Primeiro, o Senhor descerá no céu com alarido e com som de trombeta. Verso 16. Primeiro estágio, o Senhor Jesus descerá do céu com alarido e com som de trombeta. Segundo estágio, vem logo a seguir, aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Portanto, o Senhor vem do céu a um som de trombeta, um som que nós vamos ouvir, mas que os mortos também vão ouvir, mesmo aqueles que foram cremados, porque eu acredito que Deus tem todo o poder das cinzas para ressuscitar vida. E nós vemos isto em Ezequiel, apesar de falar de ossos secos e não de ossos em pó. Mas Deus tem poder do pó, assim como nos formou no Éden. Do pó nos deu alma vivente. Deus pode ir buscar estas partículas. Diz que os mares vão dar os mortos que partiram no Senhor e que morreram nos mares e que já foram comidos pelos peixes. Eu não sei explicar isto, irmãos, mas há coisas que nós não sabemos explicar. Só temos que acreditar que a palavra de Deus é a verdade. A verdade é que os mortos ressuscitarão primeiro. Então, primeiro, o Senhor vem do céu com alarido e som de trombeta. Segundo, os mortos com Cristo ressuscitam primeiro. Terceiro, nós, os que estivemos vivos, permaneceremos na terra e que permanecemos na terra, seremos arrebatados. A palavra grega é arpazo, ou rapto, da origem da palavra no latim. Seremos arrebatados e para nos encontrarmos juntamente com eles nas nuvens. Então vamos fazer outra vez os estágios para os irmãos bem memorizarem. O Senhor desce do céu com som de alarido e voz de trombeta. Os que morreram no Senhor ressuscitam, para se encontrar com o Senhor ressuscitam primeiro. Nós, terceiros que estamos vivos e que estamos à espera da vinda do Senhor, vamos nos encontrar juntamente com eles nas nuvens. 4, todos juntos fazemos uma festa, primeiro ainda no céu, nas nuvens, encontraremos o Senhor. E 5, verso seguinte, verso 17, somos arrebatados juntamente com eles para nos encontrar nos ares. Portanto, o 4 é nos ares. E 5, estaremos sempre com o Senhor. Diga comigo, estaremos sempre com o Senhor. E sempre aqui é eternamente. É sempre. Estaremos sempre com o Senhor. É por isso que o versículo a seguir vem dizer, encorajem-se uns aos outros com estas palavras. Quando nós sentimos que o nosso corpo está a ficar frágil, quando a nossa tensão não se consegue controlar, quando nós sentimos que o nosso corpo já não reage como reage no passado, os nossos ouvidos já não ouvem como ouviam, os nossos olhos já não veem como viam, o nosso paladar já não temos sequer prazer em comer, e dizemos, o que é que será esta vida? Mas nós estamos com esperança porque sabemos que a vida não é aqui. A vida abundante é no céu. Podemos experimentar aqui momentos de glória, mas momentos como momentos na glória, só mesmo na glória, onde nós seremos libertos de todas as limitações. E o nosso corpo será como o corpo de Jesus Cristo, transformado à semelhança de Jesus. Um corpo glorioso, um corpo que pode habitar no céu, porque este corpo de carne não pode habitar no céu, mas o corpo transformado, o corpo que Jesus foi as primícias, então habitará para sempre no Senhor. Nós estaremos para sempre com Ele. O apóstolo Paulo fala também acerca disso, deixamos aqui uma marca em Coríntios 15, e estamos a fazer doutrina da palavra do Senhor, Coríntios 15, verso 51 a 53, diz assim a palavra do Senhor. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará,
os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível, ou seja, o nosso corpo, se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal, o nosso corpo, se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E depois vem o cântico: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Queremos ser encontrados a servir, a trabalhar na obra do Senhor. Eu sei que o inimigo vai nos tentar impedir. Há algum tempo atrás alguém perguntava: mas eu posso evangelizar, pastor? Ninguém pode impedir alguém de falar de Jesus, porque é a única razão pela qual a igreja ainda está na terra. Senão já tínhamos sido levado até se cumpra o último gentio, o tempo dos gentios, até que o último gentio seja salvo, até que a última alma que o Senhor tem preparada seja salva, até que aquele último momento da proclamação aconteça. A nossa responsabilidade é proclamar: Jesus morreu na cruz do Calvário, pagou o preço dos nossos pecados, Ele foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu ao céu onde espera por nós. Mas um dia Deus dirá: está na hora, e Jesus se levanta, e o som da trombeta e o grande alarido acontece no céu. Os mortos conseguem ouvir, mesmo os mortos, o clamor da trombeta, e são ressuscitados, transformados nos ares, e nós que vimos a seguir seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos, como diz o versículo, verso 52, num abrir e fechar de olhos, entre a última trombeta, a trombeta soará, nós seremos transformados, e o que é mortal reveste-se da imortalidade, e o que é corruptível reveste-se da incorruptibilidade, para podermos habitar para sempre no Senhor. E nós entraremos na sua glória plena, louvado seja o Senhor. Os mortos serão ressuscitados. 2 Coríntios 4, eu gosto de ler versículos porque nós estamos a fazer uma tese bíblica e não a opinião de pastor, mas a opinião da palavra de Deus. 2 Coríntios 4, 14 diz assim: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Esta era a esperança de todos aqueles que estavam a passar por tortura, condenados à morte por causa da sua fé. Eles tinham a esperança da ressurreição. Irmão, irmã, estás talvez numa fase da tua vida em que sentes o teu corpo já a dar os últimos sinais. São os últimos sinais na terra, não são os últimos sinais. Está a chegar um momento em que nós somos libertos. Como nós falávamos aqui na quarta-feira no nosso estudo sobre a graça. Há muitos crentes que continuam a arrastar-se como lagartas, que já são borboletas transformados, mas ainda não experimentaram verdadeira metamorfose. O Senhor vai nos transformar. É nessa cápsula onde nós nos sentimos, tal qual a lagarta no final da sua vida. Fica ali envolta naquele casulo. Não se pode mexer. Muitos de nós, ao chegar ao final da nossa vida, ficamos envoltos num casulo. Alguns imóveis, alguns com uma grande dificuldade de mobilidade. Mas assim como o Senhor faz este milagre da metamorfose na natureza, nós sabemos que nós iremos experimentar da natureza perecível, na natureza terrestre, na natureza em que nos arrastamos para podermos voar com as asas do Espírito para a presença de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Encorajai-vos uns aos outros com estas palavras. Os mortos serão ressuscitados, mas os crentes que estiverem vivos serão arrebatados para se encontrar com Ele. Mateus 24, 31, Ele envia os seus anjos com alto toque de trombeta. Eles farão uma reunião dos seus eleitos, desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus até a outra. Ah, bem-aventurada a esperança. Bem-aventurada a esperança. Então o que é que nós temos que fazer? Vamos ouvir as palavras de Jesus em Lucas, no capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu espero que o silêncio não signifique que os irmãos não estão preparados para o raptus, para o arrebatamento. E estão com medo agora. Estão a ficar cheios de medo. Será que Jesus vem hoje e eu não estou preparado? Ainda vamos dar a oportunidade esta manhã de pôr-se em ordem com o Senhor. Lucas
capítulo 21, vamos ler também então aqui, a partir do 34, para ficarmos no contexto. É uma exortação à vigilância. Olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, embriaguez, cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Deixa-me fazer aqui uma pausa, porque eu penso que nós nunca vivemos tanto como estamos a ver aqui neste versículo. As pessoas vivem para comer e para beber. Há pessoas que trocam o culto por uma festinha qualquer. Não estou a dizer que não possa acontecer de vez em quando. Uma festa especial, familiar, em que temos que ir. Não estou a dizer isso. Mas basta um telefonema, uma mensagem do amigo. Olha, hoje vou fazer um lanche. Hoje vou fritar uns carapaus com bigodes. Às 10 da manhã, de comer frito também não, às 3 da tarde, é hora do culto. E a gente, carapaus com bigodes, é hora do culto. Eu vou para os carapaus com bigodes. Mais amigos de deleites do que amigos de Deus. A alerta de Jesus Cristo, a palavra do nosso Senhor Jesus. Olhai por vós. Às vezes nós temos a tendência a olhar pelos outros. Mas Jesus diz, olhai por vós, que não aconteça. Não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez. E depois vem outro tipo de embriaguez, que é os cuidados da vida. E essa embriaguez dos cuidados da vida é só fazer dinheiro, preocupar-se com as nossas coisas terrestres, preocupar-se com tudo. E diz que venha sobre vós de improviso aquele dia. Eu espero que não aconteça com nenhum de nós, porque o Senhor aqui nos está a avisar. Verso 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiai, diz Jesus, antes da traição, antes da última ceia. Esta era a mensagem de Jesus para os seus discípulos. Vivam vigilantes, vivem vigilantes a cada dia. Vigiai, olhai por vós, examinai-vos a vós mesmos, olhai por vós. Agora lembramos aqui Coríntios 21, é o texto que Jesus está a dar antes da ceia. Vigiai, olhai por vós, para que os cuidados da vida, para que os prazeres da vida não ocupem o vosso coração. Apocalipse 3:10, guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da provação. Este versículo é importante, se irmãos quiserem abrir. É outro que nós acreditamos que defende então esta preservação do sofrimento atroz que irá acontecer. Apocalipse 3, verso 10, nós sabemos que esta é a carta à igreja fiel, Filadélfia. Esperemos ser essa igreja fiel. Como guardastes a palavra da minha paciência, verso 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer eu farei coluna do templo do meu Deus e dele nunca mais sairás. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Mas o verso 10 diz, como guardastes, aquele que é fiel. A palavra da paciência fala com perseverança. Guardastes com perseverança a palavra da paciência, a palavra de Deus, a palavra, a expectativa. Então vem uma promessa. Se tu guardares a palavra, mesmo que todos abandonem a fé na tua família, se tu guardares a palavra, eu também vou-te guardar da hora da tentação. Eu vou-te guardar da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Então o arrebatamento vem-nos salvar desta grande tribulação. Louvado seja o nome santo de Jesus. Os irmãos não amam o nosso Salvador? Ele escreveu, ele profetizou e através dos seus santos profetas e dos apóstolos nos diz que vem uma grande tentação sobre o mundo, que vem uma grande provação. A criação geme. Havia tantos versículos, irmãos. Nós estamos a falar, colocar os olhos na eternidade durante este mês, porque eu tenho sentido da parte do Espírito que a igreja tem que estar preparada para este momento. Porque eu tenho visto muitos crentes a colocarem os seus projetos pessoais à frente da sua vida espiritual. Há muitos crentes que em vez de pegarem nos talentos que Deus lhes deu e começarem a negociar e a granjear, eles escondem o talento no quintal da sua casa. Alguns ainda não têm casa, mas já têm um quintal
o quintal imaginário, o quintal que é a casa imaginária, e ali estão a enterrar, porque todo o seu tempo, todo o seu empenho é no quintal imaginário, no projeto imaginário daqui. E se esquecem que a nossa morada, a nossa casa não é aqui. Nós aqui somos forageiros, nós aqui não somos menos do que imigrantes, nós somos peregrinos, nós não somos chamados a estabelecer, porque aqui não é o nosso lar. Jesus disse, eu vou-vos preparar lugar para quando eu esteja, estejais vós também. E eu não quero ficar aqui no lugar onde o reino do anticristo irá espezinhar o nome de Jesus e o nome do Senhor, mas eu quero estar nas bodas do Cordeiro, louvado seja o seu santo nome. Guardastes a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo. Agarra esta promessa no nome de Jesus. O retorno de Cristo em busca dos seus constitui aquilo que nós chamamos da bem-aventurada esperança ou bendita esperança. Bendita esperança. Nós não esperamos ver o anticristo estar no seu reinado, ouvi-lo tomar conta de tudo e de todos, com uma marca, quem não tiver a marca não pode comprar nem vender. Nós não queremos passar por essa experiência. Nós queremos estar preservados dessa experiência, por isso agarramos as promessas da palavra do Senhor. Não obstante, nós temos que nos manter alertas. Temos que manter alertas com os ouvidos bem abertos para ouvir o chamar do nosso libertador. O nosso olhar tem que percorrer os céus, não para ver assim um ovni ou alguma coisa semelhante, mas a aguardar a bem-aventurada esperança. Abra comigo em Tito, ali antes de Hebreus mesmo. Tito, no capítulo, este é o tema, capítulo 2, no verso 13. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler o 11. Os contextos têm que ser sempre respeitados. Eu sei que demora sempre muito tempo quando leio o texto. Eu não consigo pegar no versículo apenas, porque ele está no meio de uma salada maravilhosa, cheio de outras coisas que às vezes nós vamos nos focar no 13, mas o 11 e o 12 vêm trazer tanto ensino que não podemos ignorar. Tito 2:11. A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século como? Sóbria, justa e piamente. Claro que isto dava uma pregação, fica para outro dia. Como viver no presente século. Talvez o irmão que tenha uma pregação para fazer durante a semana pode escolher este tema. Como viver neste presente século? Sóbria, justa, piamente, que tem a ver com uma vida de santificação, de santidade. Sóbria, justa e piamente. Como? Quarto, aguardando a bem-aventurada esperança e o parecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, para nos purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta, repreende com autoridade. Irmãos, é isto que nós temos que fazer. Estamos a viver dias, irmãos, em que nos púlpitos das igrejas não se prepara a igreja para viver nesta expectativa. Então é natural que os crentes vivam mais para os seus deleites, para os seus prazeres, do que viver nesta expectativa cotidiana que Jesus vem. Jesus vem, irmãos. Jesus vem. O dia e a hora nós não sabemos. A palavra de Deus é muito clara acerca disso. Mas nós anelamos, nós esperamos o Filho de Deus que vai descer dos céus. Tessalonicenses 10, assim como Cristo, tendo-se oferecido uma vez para tirar os pecados de muitos. Perdão, isso é Hebreus 9, 27. Aparecerá a segunda vez sem pecado para os que guardam a sua salvação. Para os que guardam a sua salvação. Então temos que aguardar a salvação, temos que viver nesta expectativa. Vem Jesus, cantámos há pouco. Há tanta gente que canta isto e não percebe. Porque se calhar não está preparado para esse momento. Não está a viver de uma vida sóbria, justa e piamente. Não vive na esperança, na expectativa da vinda do Senhor. Vive a cada dia apenas preocupado com o dia de amanhã, com o dia de hoje. O que é que eu vou ter com comer? O que é que eu vou ter com beber? Como é que vai ser a escola dos meus filhos? Como é que vai ser a minha terceira idade? Como é que vai ser a minha reforma? Como é que vai ser em termos de seguro de saúde? Como é que vai ser o sistema de saúde? Como é que vai ser onde é que eu vou viver? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Eles se preocupam apenas aqui. E não entendem que a vida aqui é nada comparado com a eternidade.
Não entendem que a vida aqui é como um sopro que se sopra, como uma flor que nasce com a sua beleza, mas seca, e no momento que seca vem o vento e leva, e lá foi. E um dia destes o vento vai soprar dos 4 cantos da terra para reunir a noiva de Jesus Cristo, aqueles que estão preparados, aqueles que estão na expectativa do seu regresso em glória. Eles vão ouvir o som, porque os seus ouvidos espirituais estão abertos. Eles serão arrebatados no abrir e fechar de olhos. Esta é a nossa bendita esperança, a nossa bem-aventurada esperança. Nós não queremos viver no reino do anticristo. Eu não quero. Já disse ao Senhor, não quero. Eu sei que os meus colegas das outras igrejas estão com outras doutrinas, mas deixa-me segurar esta que eu recebi dos meus pais, dos profetas, dos apóstolos que fundaram a nossa igreja. Deixa segurar isto e viver desta forma. Hoje há uma teoria que diz que só metade da igreja é que vai, fazendo da parábola das 10 virgens um espelho de como será a igreja no momento da vinda do Senhor. Só metade é que tem azeite na vasilha. As outras vivem apenas não se preocupando com o azeite, não se preocupando com o futuro, não se preocupando com a eternidade. Então eu quero ser parte desse 50% que continua a buscar diante do Senhor com uma vida sóbria, justa e piamente, esperando a vinda do Senhor, à espera de ouvir: aí vem o esposo. E quando ouvirmos esse clamor, de repente nós seremos arrebatados. Eu não sei se vai acontecer aqui, e nós estaremos aqui a pregar e desaparecemos, e de repente 2, 3, 4, 5 pessoas que nos visitam, que são os simpatizantes, que são os aderentes, que são religiosos, vão ficar sentados nas mesmas cadeiras, mas de repente a pessoa que estava ao seu lado desapareceu, porque ele estava a viver na expectativa da vinda do Senhor. Estás preparado para esse momento? Nesta manhã o Espírito alerta, avisa. Ele está como uma sirene dizendo: prepara-te, equipa-te, persevera. Jesus vem. Ele não vai estar à espera de tu preparares. Porque as 5 viúvas que não eram prudentes, eles disseram: fiquem aqui, esperem um bocadinho. Espera lá, nós vamos à cidade, nós vamos tratar disso. Nós vamos lá. E quando elas foram, regressaram, a porta estava fechada. Igreja do Senhor Jesus Cristo, temos que viver nesta iminência, nesta esperança, porque esta é a bem-aventurada esperança. E nos dias em que estamos a viver, irmãos, a vinda do Senhor Jesus é, sem dúvida, uma mensagem que tem que voltar a ser pregada nos púlpitos das igrejas, porque alguns são mesmo pelo temor. Aqui podemos dizer mesmo pelo medo. Não medo de Deus, mas medo de ficar. Eu já vos contei aqui, mas para quem está connosco de novo vai ouvir a história pela primeira vez, outros ouvem pela segunda ou terceira. Houve um momento na minha adolescência, quando eu achava que já era adulto, e eu comecei a viver de uma forma não justa, não sóbria, não justa, nem piedosamente. E eu saía à noite, ia com os meus colegas, bebia o que eles bebiam, fazia o que eles faziam, não blasfemava do Senhor, havia um certo temor de Deus. Isso eu nunca consegui fazer, graças a Deus, louvado seja o Senhor por isso. Mas pratiquei, vivi no pecado. Quando chegava a casa, de madrugada, punha a chave no maior dos silêncios, para os meus pais não acordarem. Punha a chave na fechadura, abria a fechadura, mas ela fazia sempre barulho. Tentava um mínimo barulho para eles não verem que eu estava a chegar àquela hora de madrugada. Abria a porta com cuidado, mas quanto mais devagar a gente abre, mais ela range. Abria a porta abria-se e eu ia com pezinhos de lã. Às vezes ia assim já um bocadinho aos esses, mas ia com pezinhos de lã. E de repente tudo estava em silêncio. Porque a minha mãe tinha um sono muito leve, ela acordava sempre quando eu chegava. Para me dar uma exortaçãozinha, às vezes. O meu pai não, ele dormia que nem um santo. E de repente não havia barulho nenhum no quarto. A porta rangeu, houve ruído, ela não acordou. E de repente veio um medo que tomava desde os dedos dos pés até à ponta dos cabelos. Um medo. Será que Jesus veio esta noite? E eu fiquei. E eu dizia, isto é um pensamento, toda a gente pensa nisso.
e tentava ir para o meu quarto. O meu quarto era no meio, dos meus pais era longe, lá no final do corredor. O meu quarto era do meio, que era o escritório dele também. Eu entrava, deitava-me, mas eu não conseguia dormir. Será que Jesus punha-me a ouvir? Às vezes eu encostava a parede assim, o ouvido na parede para ver se ouvia. Não ouvia respirar, não ouvia nada. E Jesus veio. Oh, Senhor. E eu saía do quarto com um pezinho já descalço, de meias. Ia lá, abria a porta do quarto. Eu lá os via deitados e dizia, graças a Deus, graças a Deus. E voltava e dobrava os joelhos lá no meu beliche e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. E graças a Deus que Ele foi gracioso comigo. Ele continua a ser gracioso com cada um de vós. Mas nós temos que viver nesta expectativa, preparados. Um dia destes Jesus vem, Ele está aí, Ele está aí. Alguns profetas já o vêm de pé, pronto para vir buscar a igreja. Estás preparado para te encontrares com o teu Senhor? Será um dia destes? Nós estamos com peso dos nossos amados que conheceram esta doutrina, mas que não vivem esta doutrina. Estamos com peso e oramos por eles diariamente. Quando eu estava a preparar esta palavra, tive que ir de joelhos ali à cama e dizer, Senhor, tem misericórdia daqueles que eu amo. Porque eu quero que todos subam contigo, Senhor. E quando nós vivemos nesta expectativa, nós oramos mais para aqueles que nós amamos, que não queremos que fiquem aqui. Nós oramos mais por nós próprios. Nós vivemos uma vida mais sóbria, mais justa e mais piedosa, que é isso que o Senhor está à procura nos últimos dias. Deus está à procura de uma geração que se levanta em perseverança, em fé, em expectativa, vigiando em todo o tempo, orando em todo o tempo, para poder escapar de todas estas coisas que irão suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Igreja de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus, ou melhor, o arrebatamento, é a nossa grande esperança para o futuro. Eu vou contar ao maior número de pessoas possível acerca do meu Salvador. Eu vou orar com toda a intensidade possível acerca daqueles que estão à nossa volta. Eu estou comprometido com Ele e eu espero que cada um de nós hoje se comprometa a estar diante do Senhor. Fiquemos em pé na presença do Senhor e vamos deixar agora o Espírito aplicar esta palavra a cada coração. Jesus Cristo morreu no Calvário para levar todos os teus pecados. Basta uma gota de sangue de Jesus para perdoar todos os teus pecados. Basta tu entenderes que a dívida das tuas falhas, dos teus erros, Jesus já cravou no Calvário e aceitares esse pagamento como o teu pagamento. Ele não ficou morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ascendeu ao céu, mostrando aos discípulos como iria acontecer. Enquanto ele falava, ele começou a ser levado aos céus, levado às alturas, elevado às alturas. E uma nuvem o escondeu. Os discípulos ficaram a olhar, à espera que ele regressasse. Até que vieram 2 anjos e disseram, porque estáis, varões galileus, olhando para cima, o mesmo Senhor que viste subir vai descer. Portanto, ide agora, fazei aquilo que Ele vos disse, vivei a cada dia preparados para esse momento, um momento em que Ele estará nos ares e a trombeta vai soar, um grande alarido vai soar, os mortos ressuscitam primeiro e nós os que estamos vivos e vivemos na expectativa, nós os que estamos preparados, vamos subir para nos encontrar com Ele nos ares. Nesta manhã, se tu não tens a certeza se Jesus viesse hoje, estarias diante de Deus. Se tu tens medo que Jesus venha e não tens a certeza da tua salvação, eu gostaria de fazer um convite para tu vires diante da cruz, para tu lavares os teus pecados no sangue de Jesus. Porque a palavra de Deus diz, aquele que tem a Jesus tem a vida eterna. Aquele que ama guarda os seus mandamentos. Não vive para os deleites, não vive para viver vidas de glutonaria, de bebedices, mas vive de uma forma sóbria, justa e piamente. E são esses que vivem de uma forma sóbria, justa e piedosa e com a expectativa da vinda que estarão preparados para vir o Senhor. Enquanto nós oramos, eu quero dar a oportunidade àqueles que estão no nosso meio e que não têm a certeza de estarem preparados para o regresso em glória de Jesus Cristo. Nós queremos orar por si nesta manhã.
para que o Espírito Santo possa garantir que Ele que é o penhor, como nós lemos, Ele que é a garantia, Ele que é o depósito, ou seja, Ele que é como se diz, não é? A caução que é dada a garante. Se não tens a certeza de estar preparado, sai do teu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por ti. E à medida que vens aqui à frente, começa a pensar porque é que tu não tens essa certeza? O que é que tu estás a fazer que está a desagradar a Deus? Ninguém perde a salvação de um dia para o outro, mas porque é que tens sentido esse peso? Porque é que o Espírito te incomoda nesta manhã e te diz que não estás preparada, que não estás preparado? Então deixa que o Espírito mostre no teu coração aquilo que está errado e possa perdoar agora no nome de Jesus e sarar. E trocar essa vida de preocupação apenas com as coisas imediatas e veres com os olhos espirituais aquilo que Deus tem preparado para ti. Eu quero estar com Cristo, eu quero subir com Cristo, e nós queremos orar por todos aqueles que não têm a certeza de que Jesus viesse hoje, estariam com eles na glória, aqueles que não têm a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, aqueles que não têm a certeza da salvação da sua alma, mas nesta manhã querem arrepender-se diante do Senhor e humildemente. Sim, eu sei que vir à frente para muitos significa ser humilhado ou humildade, mas Jesus não teve vergonha quando foi escarrado no rosto por tua cara. Jesus não teve vergonha quando arregaram as suas vestes e colocaram nu numa cruz. Jesus não teve vergonha quando passou todas as vergonhas para que tu pudesses estar com Ele para sempre na glória. Então vem, dá um passo agora por Cristo, compromete-te com Ele nesta manhã e diz: eu quero me entregar a Jesus Cristo, eu quero sentir a certeza, eu quero ter a penhor do Espírito na minha vida, eu quero ter o penhor do Espírito, a garantia do Espírito, a caução do Espírito na minha vida, que me garante que aconteça o que acontecer, eu vou estar com Ele para sempre na glória. Aleluia. Vamos procurar aqui os irmãos do ministério, vamos procurar uma pessoa para orar, vamos servir de bênção para as suas vidas. Eu vou pedir a estes que estão aqui na frente e aqueles que estão em casa a ouvir esta pregação e que não têm a certeza se Jesus viesse hoje. Talvez tu estás a ver esta pregação e Jesus já veio, talvez ainda está no YouTube e Jesus já veio. Nós libertamos a nossa consciência quando pregamos acerca da vinda de Jesus, porque é a nossa responsabilidade preparar o rebanho para se encontrar com o sumo pastor. É a nossa responsabilidade apresentar diante do Senhor uma igreja justa, piedosa, uma igreja sóbria, uma igreja que vive um cristianismo ativo e proativo. Aleluia. Arrepende-te, lembra-te onde caíste, volta para o Senhor. Aleluia. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Veja uma irmã aqui para ti, irmão. Aleluia. Se não tens a certeza, repete comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu acredito que tu morreste por mim. Eu acredito que o teu sangue foi derramado por mim. Eu acredito que mesmo com as minhas atitudes menos certas, atitudes que te causam tristeza, tu continuas a amar-me. Tu me amas. E esse amor me constrange. Esse amor me atrai. Esse amor me receita. Me recebe. Me aceita. No nome de Jesus, eu aceito o sacrifício de Jesus para perdão de todos os meus pecados. Senhor Jesus, dá-me forças para viver uma vida sóbria, uma vida justa, uma vida santa. Senhor Jesus, dá-me forças para não duvidar na Tua palavra e para escolher aquilo que importa. No nome de Jesus, eu recebo o Teu perdão, eu recebo a Tua restauração. Santo Espírito, és bem-vindo a mim, a viver em mim. Santo Espírito, és bem-vindo a fazer em mim morada. Santo Espírito, és bem-vindo a regressar e a me avisar quando eu procedo mal, quando eu faço más ações. Santo Espírito, avisa-me. Santo Espírito, prepara-me. Santo Espírito, me faz-me lembrar dos ensinos de Jesus. No nome de Jesus. Amém, amém. Enquanto nós oramos para os irmãos que estão aqui à frente, eu quero que cada um que está no seu lugar nesta manhã possa se lembrar, se tem a certeza de estar preparado,
Talvez esta é a altura de nós chorarmos por alguém que sabemos que não está preparado. Talvez esta é a altura de nós orarmos por alguém que temos medo que fique. Talvez esta é a altura de derramarmos lágrimas diante do Senhor que recolhe as lágrimas e que faz a obra que só Ele pode fazer, que é convencer o pecador do pecado e do juízo. Talvez esta é a altura de nós lembrarmos aqueles que nós amamos e que ensinamos os caminhos do Senhor, mas que os cuidados da vida, a ambição, ter roubado o lugar que pertence a Cristo nas suas vidas. E nós oramos por eles nesta hora. Ora por ele nesta hora, ora por ela nesta hora. Ora. O lugar onde estás, igreja, é momento de oração. É momento de nós levantarmos a nossa voz, o nosso clamor, porque nós queremos toda a nossa família, todos os nossos amigos, companheiros, nós queremos estar juntos no céu.